Se você acredita que força em Black Clover é apenas magia bruta, explosões e batalhas insanas, então esse vídeo vai mudar completamente a sua visão e você verá os 10 personagens mais poderosos de Black Clover atualmente. Cada nome dessa lista carrega algo muito além do poder, culpa, superação, legado, dor e destino. E do 10º ao primeiro você vai perceber que quanto mais alto o rank, mais profundo é o impacto na história e no emocional de quem assiste. Então já deixa o like agora, porque o que vem a seguir não é só uma lista, é uma jornada completa pelo coração de Black Clover. Em 10º lugar, Noelle Silva. Noelle Silva é a definição de alguém que cresce sob o peso do desprezo. Desde pequena ela foi tratada como um erro dentro da própria família, culpada pela morte da própria mãe e constantemente comparada aos irmãos que pareciam perfeitos. Cada olhar de reprovação moldou uma insegurança profunda, fazendo com que sua magia saísse de controle e reforçasse ainda mais a ideia de que ela não era digna. Mas o que torna Noelle especial não é apenas sua evolução em poder, é sua evolução emocional. Cada batalha é na verdade um confronto interno. Ela luta contra o medo de falhar, contra a vergonha de tentar e errar, contra a voz que diz que ela nunca será suficiente, e ainda assim ela continua. Com o tempo, Noelle descobre que força não nasce do orgulho, mas da aceitação. Ao reconhecer suas falhas, ela começa a dominá-las. Seu poder cresce à medida que sua confiança cresce, e sua presença no campo de batalha deixa de ser acidental para se tornar decisiva. Noelle não herda apenas a magia de uma linhagem poderosa, ela constrói sua própria identidade, provando que o verdadeiro valor não vem do sobrenome, mas da coragem de enfrentar quem você foi para se tornar quem precisa ser. E em nosso nono lugar, Morris. Morris representa o terror silencioso da inteligência sem limites. Diferente de vilões que agem por ódio ou vingança, ele age por curiosidade. Para ele, o mundo é um grande laboratório e as pessoas são apenas variáveis descartáveis. Essa frieza o torna assustador, porque não existe emoção que o detenha. Ele acredita que o avanço do conhecimento justifica qualquer sacrifício. Se 1000 vidas precisam ser destruídas para que uma descoberta seja feita, ele não hesita, e é exatamente isso que o coloca em um nível diferente de ameaça. Morris não quer dominar reinos, ele quer entender o funcionamento do poder absoluto, mesmo que isso custe tudo. Sua presença na história expõe um tema pesado, até onde a ciência e a razão podem ir antes de se tornarem monstros. Morris é o espelho de um mundo onde ética é vista como obstáculo e não como um limite. Ele não é lembrado por batalhas épicas, mas pelas consequências irresistíveis de suas ações. Isso o torna um dos personagens mais perturbadores de toda a obra. Em 8º lugar, Yosuga Mushogatake. Yosuga é um personagem construído no silêncio, na rigidez e no peso da responsabilidade. Desde cedo ele foi moldado para acreditar que a emoção é um erro e que o dever está acima de qualquer desejo pessoal. Para Yosuga, viver nunca foi sobre escolher, sempre foi sobre obedecer. Essa mentalidade o transformou em um guerreiro preciso, eficiente e extremamente perigoso, mas também o isolou emocionalmente do mundo ao seu redor. O que torna Yosuga realmente interessante não é apenas sua força, mas o conflito interno que cresce a cada batalha. Quando ele se depara com situações em que seguir ordens significa causar conflito desnecessário, algo começa a rachar dentro dele. Pela primeira vez, Yosuga precisa encarar uma pergunta que nunca foi autorizado a fazer: e se o caminho que me ensinaram estivesse errado? Esse dilema é devastador, porque questionar o próprio código significa questionar a própria identidade. Yosuga passa a perceber que o anseio humanidade pode se tornar crueldade disfarçada. Cada decisão deixa de ser automática e passa a pesar emocionalmente como uma lâmina sobre o coração. Ele representa todos aqueles que foram criados para serem ferramentas, não pessoas, e sua jornada não é sobre abandonar a força ou a disciplina, mas sobre aprender que verdadeira honra não está em obedecer cegamente, e sem ter coragem de escolher o que é certo, mesmo quando isso significa romper tudo que você sempre acreditou. E em 7º lugar, Mereoleona Vermilion. Mereoleona Vermilion não nasceu para ambientes confortáveis, ele é a própria antítese da segurança, da cautela e da hesitação. Desde o início, sua presença se impõe respeito não por títulos ou linhagens, mas por ter uma aura esmagadora de poder e uma confiança absoluta. Quando Mereoleona entra em cena, o campo de batalha deixa de ser um lugar estratégico e se transforma em um teste de sobrevivência pura. O que muitos enxergam como brutalidade é na verdade uma filosofia extremamente clara. Mereoleona acredita que o ser humano só descobre seu verdadeiro potencial quando é colocado à beira do colapso. Para ela, alguém do perigo condená-la à mediocridade, por isso seus treinamentos são quase tão perigosos quanto suas batalhas, e seus aliados aprendem rapidamente que sobreviver ao seu lado significa evoluir ou ser deixado para trás. Mas existe uma camada mais profunda em Mereoleona que poucos percebem. Ela não luta por glória, reconhecimento ou poder político. Ela luta porque acredita que a força deve ser usada para proteger aqueles que ainda não conseguem se proteger sozinhos. Sua agressividade não é egoísta, é uma resposta ao mundo cruel em que vive. Mereoleona também representa liberdade, ela rejeita a expectativa e ignora tradições limitantes e segue apenas a própria convicção. Em um mundo cheio de regras, ela é a exceção viva e é justamente essa independência feroz que a torna não apenas uma guerreira lendária, mas uma líder que inspira pelo exemplo, pela coragem, pela recusa absoluta em aceitar qualquer limite imposto por outro. Em 6º lugar, Yami Sukehiro. Yami Sukehiro é a prova
prova viva de que os maiores líderes nem sempre seguem o manual. Estrangeiro em um reino que sempre olhou com desconfiança, ele cresceu aprendendo a sobreviver em um ambiente que nunca foi feito para acolhê-lo. Essa sensação constante de não pertencer mudou seu caráter, transformando-o em alguém que confia mais na própria experiência do que em qualquer sistema estabelecido. Como capitão, Yami não lidera com discursos inspiradores ou regras rígidas, ele lidera com desafios, coloca seus subordinados diante do impossível e os obriga a encarar seus próprios limites, porque acredita que o verdadeiro potencial só surge quando não há outra opção além de avançar. Essa abordagem parece cruel para quem observa de fora, mas para aqueles que lutam ao seu lado é libertadora. Pela primeira vez alguém acredita neles de verdade. Existe também um lado silencioso e profundo em Yami. Por trás do sarcasmo, da grosseria e da postura despreocupada, existe um homem que carrega perdas, culpas e decisões difíceis. Ele entende o peso de arriscar vidas e justamente por isso não desperdiça nenhuma. Cada ordem que dá é baseada em confiança absoluta, não em hierarquia. Yami representa a quebra de padrões. Ele mostra que liderança não é controle, mas fé. Fé de que mesmo diante do caos, pessoas comuns podem se tornar extraordinárias quando alguém lhe dá a chance de ultrapassar seus próprios limites, não por obrigação, mas por escolha. E em quinto lugar, Morgan Fawkes. Morgan é um daqueles personagens cuja importância não está no tempo que permaneceu vivo, mas no impacto eterno que deixou após partir. Ele representa equilíbrio em um mundo de extremos, alguém que acreditava que fosse compaixão não precisava caminhar separadas. Em meio a ambições, disputa de poder e ideologias radicais, Morgan era a voz da moderação e exatamente por isso sua perda foi tão devastadora. Sua existência simbolizava a possibilidade de um caminho diferente, futuro onde a justiça não precisava se impor pela perda e onde o dever não exigia a perda da humanidade. Morgan acreditava que proteger vidas era mais importante do que vencer batalhas, e essa visão o colocava em contraste direto com a brutalidade do mundo a seu redor. Quando ele morre, não apenas uma vida que se perde, mas uma ideia inteira. Sua ausência cria um vazio emocional profundo, especialmente aqueles que acreditavam nesse futuro mais justo. Esse vazio que se transforma em culpa, raiva e escolhas extremas, Morgan passa a existir como uma memória, como arrependimento e como motivação silenciosa. Ele representa todos os sonhos interrompidos cedo demais, e sua trajetória nos lembra que às vezes o maior catalisador da mudança não é a vitória, mas a perda irreparável de que alguém acreditava que tudo poderia ser diferente. Em quarto lugar, A.C. Silva. A.C. Silva é a personificação do que significa ser uma lenda. Seu nome não ecoa apenas por feitos em batalha, mas pelo respeito absoluto que inspira mesmo após a sua morte. Em vida, ela foi considerada uma das guerreiras mais poderosas de seu tempo, alguém cuja presença era suficiente para virar o rumo de uma guerra. No entanto, sua verdadeira força não estava apenas na magia esmagadora, mas na forma como carregava esse seu poder com dignidade e responsabilidade. A C.E. não lutava por status ou reconhecimento, ela lutava porque entendia que sua força a tornava responsável por proteger os mais fracos. Esse senso de dever a transformou em um escudo vivo, sempre à frente, sempre assumir riscos que outros não poderiam suportar, e foi exatamente essa postura que a levou a pagar o preço mais alto. Sua morte não foi apenas trágica, foi cruel, envenenada, enfraquecida e ainda assim forçada a lutar. A C.E. enfrentou o impossível enquanto carregavam a vida dentro de si. Essa injustiça revela um dos temas mais duros de Black Clover. Nem mesmo os mais fortes estão protegidos da crueldade do mundo. O legado de A.C.E. é feito de ausência. Ela moldou sua família não pelo que disse, mas pelo vazio que deixou, especialmente para Noelle, que cresceu tentando alcançar uma sombra gigantesca. A.C.E. representa o sacrifício silencioso, a força que protege até o fim e a dor eterna de que tudo que foi perdido com sua partida. Em terceiro lugar, Yuno. Yuno é frequentemente visto como o oposto perfeito de Asta, mas essa comparação superficial esconde a profundidade de sua jornada. Desde pequeno, Yuno foi tratado como um prodígio, alguém naturalmente destinado à grandeza, mas a magia o escolheu, o vento respondeu a seu chamado e o mundo passou a esperar que ele nunca errasse. Mas viver sob essa expectativa constante é um fardo silencioso e pesado. Diferente de personagem explosivo, Yuno sofre em silêncio, ele não reclama, não se vitimiza e não divide seus medos com ninguém. Cada derrota é internalizada como uma falha pessoal e cada vitória vem acompanhada da pressão de ser ainda melhor da próxima vez. O medo de decepcionar não os outros, mas a si mesmo, o impulsiona de forma quase cruel. Yuno representa aqueles que parecem fortes demais para falhar, mas que carregam um medo constante de não corresponder à expectativa. Sua jornada mostra que ser abençoado pelo destino não significa ser livre, significa carregar a responsabilidade de provar todos os dias que você merece o lugar onde foi colocado. Em segundo lugar, Asta. Asta é a própria negação do impossível. É um mundo onde a magia define valor, status e destino. Ele nasceu sem absolutamente nada, nenhuma faísca, nenhum talento oculto, nenhuma herança especial aparente. Desde o início, tudo ao seu redor dizia que ele não deveria existir naquele lugar, mas Asta nunca aceitou essa sentença. O que move Asta não é apenas a sua experiência genuína, é a sua teimosia pura. Ele recusa parar, mesmo quando o corpo falha, mesmo quando a dor grita mais alto que sua vontade. Cada queda se transforma em combustível, cada humilhação vira motivação. Asta luta porque acredita
que vai vencer facilmente e luta porque desistir simplesmente não é uma opção. Existe algo profundamente inspirador em sua forma de encarar o mundo. Ash não inveja quem nasceu com mais, ele admira, aprende e segue em frente. Sua força vem da disciplina, do esforço diário e da capacidade de sorrir mesmo quando tudo parece injusto. Ele não quer ser especial, ele quer ser digno. Asta representa todos que começaram atrasado, todos que ouviram que não eram suficientes, todos que precisaram construir força onde não havia nada. Ele prova que o verdadeiro poder não está no dom que você recebe, mas na decisão de continuar avançando quando ninguém acredita, nem mesmo o destino. E em primeiríssimo lugar, Lúcio Sócrates. Lúcio Sócrates é o tipo de antagonista que não precisa levantar a voz para causar terror. Diferente de vilões motivados por ódio, raiva ou desejo de destruição, Lúcio age com uma calma perturbadora, guiado por uma convicção absoluta de que sabe que é melhor para o mundo. Ele não se vê como um vilão, ele se vê como a única resposta possível para um futuro perfeito. O que torna Lúcio tão assustador é sua visão de longo prazo. Enquanto outros personagens vivem o presente, ele planeja décadas à frente. Cada pessoa, cada tragédia e cada sacrifício fazem parte de um desenho maior. Para Lúcio, livre-arbítrio é um erro estatístico. Se o destino pode ser controlado, então deve ser controlado custe o que custar. Existe também uma frieza quase divina em suas decisões. Ele não sente prazer no sofrimento alheio, mas também não sente remorso. Vidas não têm valor individual em sua lógica, elas importam como parte de tudo que ele considera ideal. Isso coloca em um patamar moralmente aterrador, onde o bem coletivo justifica qualquer atrocidade. Lúcio representa o período máximo da ordem absoluta. Ele questiona se o mundo sem caos realmente vale um preço da liberdade, e é exatamente por isso que ele é o inimigo final perfeito. Não porque deseja destruir tudo, mas porque acredita que salvar o mundo exige que ele decida o destino de todos. E agora eu te pergunto, qual desses personagens mais te marcou? Quem você acha que ainda vai surpreender, para o bem ou para o mal? Se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e já clica no próximo vídeo que ainda vai te surpreender mais.